Eclesiastes capítulo 3, versos 1 a 8 diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. É interessante perceber como as palavras escritas por Salomão nesse texto começam a fazer sentido para nós em um determinado momento da nossa vida. A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Quando Deus disse a ele que pedisse qualquer coisa, ele pediu apenas sabedoria. No final da sua vida, Salomão analisa tudo o que passou, todas as coisas que desfrutou, os prazeres, as comidas, as riquezas, e conclui dizendo que tudo isso é vaidade, ou seja, todas essas coisas são passageiras. Quando lemos as palavras escritas no capítulo 3 de Eclesiastes, um filme se passa na nossa mente e começamos a perceber como Deus tem agido em nossa vida. Quantas batalhas tivemos que perder no passado para que outras pudessem ser vencidas no futuro. Como Deus direcionou a nossa vida de forma que os caminhos que traçamos, embora muitas vezes tortuosos, nos levaram ao encontro com o Senhor. Como Deus transforma o nosso caráter ao longo dos anos para que tenhamos necessidade da sua presença e, movidos pelas circunstâncias, passemos a buscá-lo com mais intensidade. Quantas vezes Deus permitiu que fôssemos perdedores e que os nossos planos fossem frustrados, e por diversas vezes vimos pessoas que não servem a Deus chegarem na nossa frente. Quantas vezes tivemos que aceitar que as coisas sempre foram mais difíceis para nós, que tudo na nossa vida sempre foi mais pelejado, que as coisas que conquistamos foram com muito esforço, ao contrário de algumas pessoas que parecem ter tudo mais fácil. Por muitas vezes tivemos que nos contentar com o fim da fila, quando achávamos que seríamos os primeiros. Mas a verdade é que tudo isso era o plano de Deus para a nossa vida. As decepções amorosas que tivemos, as crises financeiras e conjugais que enfrentamos, a luta para concluir nossa faculdade, tudo isso foi para o nosso bem. Em um certo ponto da vida, podemos olhar para trás e entender que em todos os momentos, por onde quer que estivéssemos, Deus sempre esteve ao nosso lado. Nos momentos em que não podíamos mais caminhar e que pensamos ser o fim da linha, Ele nos carregou no colo. Éramos como o barro nas mãos do oleiro. Não importa o que você tem passado, em um futuro não muito distante, você vai olhar para trás e ter a sensação de que tudo isso valeu a pena. Deus está cuidando de cada detalhe. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E mesmo que a sua vida pareça piorar a cada dia, se você serve a Deus, fique calmo. Deus está agindo, mesmo que você não veja e não compreenda. Se o seu tempo tem sido de chorar, então chore. Se você tem vivido tempos de paz, dê glórias a Deus. Se tem sido tempo de guerrear, lute. Permaneça firme, porque Ele é Deus e os sonhos do Senhor são maiores do que os nossos. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Lamentações capítulo 3, verso 19 ao 24 diz assim: Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim.
Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. Antes de falarmos alguma coisa, as palavras se formulam na nossa mente, para depois sair pelos nossos lábios. E nós sabemos que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por isso temos que encher a nossa mente com coisas positivas, com aquilo que nos leva a ter esperança e vida. Você já percebeu que as lembranças ruins duram mais tempo do que as boas? Isso acontece porque nos acostumamos a revivê-las dia após dia. Temos facilidade em guardar na memória o sofrimento por muito mais tempo do que a felicidade, trazendo uma angústia desnecessária sobre os nossos problemas ou sobre as coisas que nos magoam em nossos relacionamentos. Precisamos acostumar a nossa mente a armazenar coisas positivas. Tudo que sai da nossa boca também entra em nossos ouvidos e no das pessoas. E essas palavras ecoam no fundo da nossa alma, produzindo alegria ou tristeza, paz ou angústia. Tudo depende do que está na memória. Deus não quer que tenhamos um espírito pesado e oprimido. Se você tem se sentido sobrecarregado, experimente substituir seus pensamentos pelas bênçãos que você já recebeu do Senhor. Quando entendemos e percebemos que podemos escolher o que pensamos e dizemos, nossa vida pode ser transformada. Podemos e devemos aprender a escolher nossos pensamentos, a resistir aos que são maus e a pensar naqueles que são bons. Escolha trazer à memória aquilo que te dá esperança. A confissão de coisas boas é suficiente para te deixar mais feliz. Tenha fé, não na palavra dos homens, das pessoas, mas na palavra de Deus. Você pode começar seu dia abençoando ou amaldiçoando. A escolha é sempre sua. Ninguém pode te fazer infeliz sem a sua permissão. As pessoas podem lançar palavras terríveis sobre você, mas elas só vão surtir efeito se você permitir que elas entrem na sua mente e no seu coração. Provérbios capítulo 15, verso 4 diz que a língua serena é árvore de vida. Renove diariamente sua mente e suas atitudes. Ter uma perspectiva positiva da vida e dizer palavras positivas são duas coisas que podemos adotar como estilo de vida. Eu quero orar por você. Pai, traga à nossa memória as coisas do alto, as promessas do Senhor. Que o nosso coração seja renovado dia após dia pela esperança que só o Senhor pode nos dar. Que a nossa mente possa ser cheia de pensamentos positivos, renovadores e encorajadores, para que nós possamos crescer e dar frutos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira. Inscreva-se no canal Minuto com Deus e conheça mais mensagens que vão edificar sua vida. Segunda Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10 diz assim: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Todos nós temos as nossas limitações. Muitas vezes enfrentamos situações que deixam evidentes a nossa fraqueza. Passamos por obstáculos financeiros ou por problemas em nossos relacionamentos, com nosso cônjuge ou nossos familiares, que nos deixam sem ação. Não porque não queremos fazer nada, mas sim porque não sabemos o que fazer. E atestamos a nossa incapacidade em resolver essas situações. Entenda uma coisa, Deus gosta de usar pessoas fracas, mas Deus quer usar pessoas que assumam as suas fraquezas, não aquelas que vivem se justificando, dando desculpas. Deus vê a nossa fraqueza como uma oportunidade para que Ele aperfeiçoe o seu poder em nós. Imaginamos que Deus somente está interessado em usar as nossas habilidades, mas Ele também quer usar as nossas debilidades. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias,
e escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus não permitiu as suas fraquezas por acaso. Ele quer que o poder dele se manifeste através da sua vida. Em Gênesis capítulo 12, Deus chama um homem que para alguns seria velho demais, chamado Abraão, para ser o patriarca de Israel. E ainda por cima, sua mulher era estéril. Quantas fraquezas numa pessoa só, mas o Senhor usa a vida dele para dar início a uma nação separada para Deus. Deus também permite que um menino de 17 anos, que as pessoas achavam que era jovem demais, enfrente um gigante e se torne o maior rei que Israel já teve. Enquanto as pessoas viam a fraqueza de Davi diante de Golias, Davi olhava para o poder de Deus que seria aperfeiçoado na vida dele. Não importa o quanto você se sinta fraco diante de tudo que tem acontecido na sua vida, Deus pode te fortalecer e te capacitar para lidar com qualquer situação que se levante contra você e contra a sua família. Ele é Deus e todo o poder pertence a Ele. Para Deus não existem impossíveis. Admita suas fraquezas, confesse as suas imperfeições. Deus vai usar a sua vida e te dar vitória sobre seus inimigos. Eu quero orar por você. Senhor, nós reconhecemos e nos alegramos na nossa fraqueza. Que o Senhor use a minha vida e a vida de quem está ouvindo essa palavra, pois eu sei que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Toma a minha vida em tuas mãos. Eu coloco a seu dispor as minhas habilidades, o meu conhecimento e também as minhas deficiências e as minhas debilidades. Que eu aprenda a depender somente do Senhor e a não me tornar arrogante quando for usado pelo Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos 77, versos 1 a 4 diz assim: Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar, e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. O capítulo 77 de Salmos revela uma oração feita por alguém em profundo desespero. O salmista nos faz perceber com suas palavras que estava muito angustiado. Seu espírito estava enfraquecido e por causa da sua situação ele não conseguia ter paz, nem para dormir. É o que podemos perceber nas palavras de Asaf. Ele diz que passava as noites acordado com as mãos estendidas, pedindo que Deus contemplasse a sua vida e atendesse às suas petições. Muitas vezes passamos por situações tão difíceis, problemas que são maiores do que nós e que parecem impossíveis de serem solucionados. Olhamos para a nossa incapacidade e percebemos que a única coisa que podemos fazer é clamar ao Senhor, pedindo que Ele tenha misericórdia e atente para a nossa dor. A família é a nossa maior fonte de alegria, mas é também onde experimentamos as maiores frustrações. As pessoas que mais amamos são também as que mais nos ferem. É por isso que os problemas enfrentados na nossa casa ganham uma proporção tão grande e nos abalam tanto. Você pode ter dificuldades no trabalho, na igreja, na escola, em qualquer lugar, mas quando temos problemas que envolvem a família, ficamos desesperados. É quando nós oramos mais, buscamos mais a Deus e ficamos extremamente sensíveis ao Espírito Santo. Eu quero te dizer que Deus conhece a sua dor. Ele tem visto o seu sofrimento. Deus não se esqueceu de você. Por mais que às vezes você se sinta perdido e abandonado nesse mundo, Deus tem contemplado a sua vida. Não deixe de lutar, não desista. Se você está pedindo a Deus pela salvação do seu marido, da sua esposa ou pela libertação dos seus filhos, continue clamando. Existem promessas liberadas na palavra para a família daqueles que creem em Jesus. No tempo certo, Deus vai agir. Deus sabe o que é ver a dor e o sofrimento de um filho, pois Ele entregou Jesus como sacrifício pela humanidade. A
A partir do verso 10, o salmista cai em si e começa a fazer uma autoanálise. Ele diz: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os seus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és um Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Que através dessa palavra você possa hoje ter a sua fé renovada, com a certeza de que o Senhor pode fazer milagres, sabendo que o tempo de Deus não é como o nosso e que os caminhos dele são santos. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero te apresentar a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que os problemas que ela tem enfrentado sejam solucionados, principalmente as questões que envolvem a família, que ela possa ter um sono tranquilo e descansar nas tuas promessas. Tira todo medo e toda ansiedade, renova as suas forças para que ela continue lutando pela sua casa, pela sua família. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.